Boa noite a você que me acompanha em mais um programa Papo Aberto. É uma alegria imensa ter a sua companhia. A minha convidada desse bloco é diretora da Grafia Humana e Consultores Associados. E atua também como consultora em grandes empresas na área de gestão empresarial e recursos humanos. Seja bem-vinda, Ângela Ábido. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui de novo com você. Ângela, vamos direto ao assunto, porque é um assunto muito interessante, pertinente. Muita gente quer saber mais sobre ele, porque o tema está aí, mas muitas vezes não se tem a compreensão dele. O mundo tem falado de desenvolvimento de competência. O que significa isso concretamente? Ô, Márcio, é importante a gente definir, porque as pessoas falam muito em treinamento e desenvolvimento. Treinar, você treina para habilidade. Então, apertar parafuso, ensinar a apertar, é treinamento. Desenvolver é para a vida. É todo o processo educacional que nós precisamos de fazer. As pessoas entenderem o para quê. Por que eu faço isso e qual a minha missão e qual o legado que eu quero deixar para a minha vida. Então, o desenvolvimento está implícito esse conceito. Desenvolvimento de competências é você trazer o potencial das pessoas para que ele possa se realizar. O mundo exige competência. Não é uma palavra nova. Desde que eu era pequena que eu escuto dizer para mim, quem não tem competência não se estabelece, né? Eu escutava muito essa frase do meu pai. E aí, a competência, ela é um conjunto de conhecimentos, né? O que eu preciso de saber, o que eu aprendo no banco de escola, de habilidades, que são experiências que ao longo do tempo a gente adquire, que a experiência é adquirida na prática, e atitudes, que ela vem desde o berço. A competência, ela varia, então, de pessoa para pessoa, como você está dizendo, né? Dá para a gente classificar os tipos de competência? Dá sim, Márcio. A empresa, ela faz uma classificação da seguinte forma. Ela faz competências técnicas, competências comportamentais, competências de negócio e competências de gestão, para aquele que vai ser liderança. Então, a gente consegue classificar mais ou menos nesse modelo. Mas agora, dentro de cada área, você define os tipos de competência. Então, quais os conhecimentos que a pessoa precisa de ter para aquela função? Quais as habilidades? E isso, Márcia, é muito importante porque as empresas, durante muito tempo, elas contrataram pelo conhecimento e pela habilidade e demitiam pelo comportamento. Hoje, o recrutamento é o contrário. Nós contratamos pelo comportamento e desenvolvemos habilidades e atitudes. Quando a gente desabilidade e habilidades. Quando a gente diz aqui de contratar pelo comportamento, então a pessoa vai ser contratada. Isso quase que nos revela de que a empresa ainda não tem assim, não teve a oportunidade de acompanhar essa pessoa, porque ela não é um funcionário contratado. Como é que a gente pode fazer essa avaliação de comportamento em função da contratação? Hoje nós sempre tivemos, né, os testes psicológicos, mas hoje nós temos as dinâmicas de grupo. E nas dinâmicas de grupo é possível ver o comportamento das pessoas, porque você envolve as pessoas nos jogos e elas não percebem qual é o comportamento que você está avaliando. E aí quem fica na observação é possível ver se ele teve espírito de equipe, que é uma competência hoje que a gente pede muito, se ele puxou o processo, ou seja, tem liderança, se ele foi egoísta, se ele ficou com recurso só para si, ou se ele partilhou o recurso, se ele é desmotivado, porque tem gente que esperando as coisas acontecer e tem gente que levanta e vai fazer. Então, as dinâmicas de grupo te permitem isso. É lógico que você não consegue uma peneira de 100%, por isso o período de estágio, né? O período de experiência, tudo isso é um bloco que nós fazemos no recrutamento, mas com certeza a dinâmica nos ajuda muito. Eu acho que não há empresa que não gostaria de ter a oportunidade de fazer um recrutamento nessas bases, né? Então, você vê que para a empresa isso é claro que é importante, mas eu acredito que do ponto de vista particular, pessoal também porque tem muita gente que avança na vida
sem conseguir dar nome às próprias competências, não tem? Você percebe isso também? Ô, Márcio, eu digo isso na minha própria vida. Eu precisei que alguém descobrisse competências, que são os potenciais que eu tinha e que eu não desenvolvia por desconhecer. O dia que essa pessoa conversou comigo, me chamou, que foi o meu gestor, e mostrou o meu potencial, eu acabei fazendo uma carreira que eu diria para você impossível para uma menina que saiu do interior. Nossa, que bom, né? Foi muito gostoso. Eu olho para trás e vejo que ficou um legado na minha vida. Eu vejo que é uma colaboração, então, muito importante, não só para a empresa, mas para o indivíduo quando ele passa por ela. É possível a pessoa ter a oportunidade de fazer essa experiência apenas dentro do quadro de contratação de uma empresa, ou ela também pode, por si mesma, dizer, olha, eu queria descobrir as minhas competências, acho que não tem uma pessoa próxima a mim para me orientar, eu queria procurar alguém que pudesse me ajudar. Isso é possível? É possível. Eu trabalho muito com acompanhamento individual de pessoas, onde você começa a ver qual é o potencial, qual é a história de vida, quais são as qualidades que ela tem, quais são as dificuldades, os desafios, e a partir daí, juntos, traçarmos uma carreira para essa pessoa, ou talvez reposicionar a carreira, porque às vezes a pessoa tem uma carreira que não está satisfeita com ela, e eu tenho oportunidade de ver pessoas que eram tristes, que não eram felizes mesmo, se desabrocharem, serem um profissional maravilhoso. Ângela, não está aqui na nossa pauta, mas me surgiu aqui uma curiosidade. Eu vou disparar a pergunta, queria saber a sua opinião, não é? Não é um pouco cruel quando um jovem de 18, 19 anos, às vezes precisa descobrir aquela... Não é tanto a competência, mas a pessoa tem que escolher uma faculdade a se fazer. E, às vezes, aquele curso vai determinar em grande parte a vida dela. Não é muito prematuro? Ou ali o indivíduo ele já tem elementos necessários para ele poder fazer uma escolha precisa? Não, Márcio, eles não têm, nem os pais conseguem ajudá-lo como deveria. Só que hoje nós temos uma facilidade, porque de primeiro você escolhia uma carreira e morria com essa carreira. Hoje, as carreiras, elas vão o tempo todo sendo reconstruídas. Eu comecei como assistente social e hoje eu trago muito do serviço social, mas eu acabei como diretora de uma empresa, onde eu trabalhava com balanço. Mas aquilo que você vai fazendo escolha vai te ajudando no final. Então, aquilo que eu aprendi a lidar com as pessoas me ajudou muito na hora em que eu estava trabalhando com números, porque pessoas fazem número. Então, é cruel e a gente tem procurado ajudar esses jovens, mas pelo menos não é uma sentença definitiva. Você pode, com a pós-graduação, à medida com os cursos de técnico que você faz, você vai adaptando essas carreiras. Tanto que os jovens hoje fazem 2 a 3 faculdades. É verdade. O que são competências intrapessoais? E aí, Márcia, é importante, porque quando você fala em competência, você trabalha com competências intra e competências interpessoais. Intrapessoal é você saber fazer a gestão de você. Parece fácil, né? Mas... Vai viver com você 24 horas por dia, não é isso? Talvez esteja entre as mais difíceis, né? Eu considero. Por quê? Porque quando eu passo a conhecer, a pessoa que eu sou é como um instrumento, que você tira os melhores sons, os piores sons. E aí, a gestão por competência intrapessoal é justamente isso. Você descobrir os seus pontos fortes, descobrir os seus pontos fracos e trabalhar em cima disso. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Por quê? Porque eu descobri toda a agressividade que existia dentro de mim. E eu canalizei isso a partir de uma orientação para desafios, para agregar pessoas. E aquilo que era ruim acabou virando uma oportunidade dentro da minha vida e de outras pessoas. Sem querer te expor, mas porque o testemunho da gente, né, a nossa experiência, ela ilumina dos outros. O que é que antes era uma agressividade, por exemplo, mal canalizada? Quais são exemplos de comportamentos que você tinha, ou vontade que você tinha de fazer uma coisa, não fazia porque sabia que tinha consequência, mas você tinha vontade? Como era isso antes? Como foi que você descobriu isso? E você disse que você canalizou. Como foi canalizar? Ô, Márcio, eu tinha uma cólera
né? Todo mundo brincava comigo, todo baixinho é invocado. Então, essa era a desculpa, porque eu era muito brava. E, com o tempo, eu percebi que eu tinha uma intolerância ao erro. Coisas, porque eu sou muito exigente, eu gosto das coisas Com você muito... mesmo ou com os outros? Comigo, primeiro, e com os outros. Mas acaba cobrando muito, cobrava muito dos filhos. E um dia, um dos meus filhos falou comigo assim, mãe, o teu olhar me mata. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, por que o meu olhar te mata? Porque eu não sou de gritar, eu não, né? Então, mas o meu olhar... Mas quando eu estou fazendo alguma coisa, que você me olha, você acaba com a vontade de fazer. E eu fui trabalhar isso, eu fui trabalhar por que essa raiva era dentro de mim, descobri que isso é hereditário, né? Porque é temperamento, e eu passei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como? Por exemplo, eu vou dar um treinamento, eu chego mais cedo, porque eu vou ver se está tudo arrumado, eu jamais vou chegar em cima da hora, porque aí as coisas vão correr da forma como eu gostaria, sem que eu expusesse as outras pessoas. No outro tempo, eu chegava em cima da hora e, quando não estava do meu jeito, eu criticava. Entendi. Essa foi eu acredito que foi uma grande mudança na minha vida. Outra mudança também, que assim, eu lembro, dou de exemplo, eu era muito sarcástica, né? Minhas brincadeirinhas, e eu brinco, tive um privilégio, Deus me deu uma inteligência assim, bem legal, e eu tinha sempre as piadas muito rápidas, e a pessoa, na hora, morria de rir comigo. 2 dias depois, ela falava, poxa vida, Ângela, você brincou comigo, né? E eu passei Ela era piada e não tinha percebido. Não tinha percebido. E aí, o que eu achava que era brilhante em mim, eu comecei a descobrir que era desrespeito para o outro. E isso eu mudei na minha vida. E tem consequência, né, Ângela? Com certeza. As pessoas percebem o carinho, o respeito. E só foi possível, Márcio, a hora que eu percebi que eu fazia isso. Porque você não faz de propósito. Mas você percebe que o outro não fica feliz 2 dias depois, não importa. Mas quando você se conhece, você não projeta no outro os seus problemas, você consegue acolher o outro e, principalmente, você consegue se acolher. E aí você passa a ter uma autoestima boa. Isso é importante, olhar no espelho e gostar de você. Num programa de TV, num bate-papo como esse nosso, às vezes aquilo que a gente vai fazer dentro de um processo, a gente é obrigado a fazer num tempo muito curto, né? Queria de você algumas dicas de como a gente fazer uma boa gestão de nós mesmos, porque tem dicas práticas, né? É claro que elas são processuais, a gente precisa estar imbuído daquela proposta, tem dinâmicas próprias para poder a gente realizá-las, mas nesse momento que nós temos, para dar umas dicas para quem está tentando aí organizar a própria vida e se gerir, o que você diria? Ô, Márcio, a Canção Nova tem uma ferramenta que você entra no site, que é a teoria dos temperamentos. E na teoria dos temperamentos, porque o primeiro passo é o diagnóstico. Quem sou eu? Assim como você conhece o barulho de uma máquina, de um carro, você precisa conhecer o seu barulho. Então, é uma ferramenta fácil, qualquer um pode pegar e fazer o seu diagnóstico. Você marca as suas qualidades e marca os seus defeitos e sai ali um percentual. E você vai perceber que tem o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E ali você vai descobrir a sua forma de funcionamento. A segunda dica é a sua história de vida. Aceite a sua história de vida. Reconheça que isso é material. Não adianta você dizer, porque a minha mãe me rejeitou. Tudo bem, rejeitou. O que eu posso fazer com isso? Faz parte da sua história, Faz né? parte da minha história. E sempre, Márcio, está imbuído da sua missão. Não é isso? Aí a gente começa a descobrir as missões. Então, e terceira questão, esteja disposto a mudar. Porque não adianta você dizer assim, eu nasci assim, vou crescer assim, é a síndrome de Gabriela. Não é isso? Eu vou ser diferente. Então, são os 3 passos. O autoconhecimento, a busca da tua história e o reconhecimento, né, a aceitação da sua história e um plano de ação de mudança. Quando você tem esse conhecimento e quando você percorre esses 3 passos, você tem a chance de melhorar a sua vida, de investir nos seus pontos fortes, na verdade, de trazer uma melhoria concreta para a sua vida. Quando você faz esse investimento, o que você colhe? Quais são os frutos que já de imediato começam a se manifestar quando você investe naquilo que tem de melhor em você? A primeira coisa é que você fica mais leve. E a segunda questão é que você fica mais leve para o outro também, porque quando você está fazendo uma boa gestão de você, a primeira pessoa a ser beneficiada é você, mas ao seu redor, a sua família, todo mundo passa a ter uma vida melhor.
É porque, de certa forma, quem convive com a gente nos carrega um pouquinho, Com né? certeza. E se você é gestor de uma empresa, você pode melhorar a vida de muitas pessoas. Pelo menos no meu caso, foram 1.000 pessoas beneficiadas. Nesta realidade social de hoje, você diria que as pessoas têm uma autoestima boa, uma autoestima mediana, uma baixa autoestima? Olha, Márcio, eu tenho até feito um estudo sobre isso. Por quê? Porque, teoricamente, teria que ter uma autoestima melhor, porque as condições são melhores, mas eu tenho observado que é o contrário. Como o mundo está sempre exigindo cada vez mais e trazendo formas prontas, as pessoas não conseguem se encaixar na forma. Então, eu brinco que meus pais erraram muito, mas com certeza. Eu errei menos sem muita certeza e tenho visto meus filhos errarem menos, mas com certeza nenhuma. E isso acaba trazendo uma autoestima baixa para os filhos, porque quando você tem certeza, você cria pessoas com uma autoestima melhor. Então, eu tenho visto as pessoas, muita procura de ajuda dentro das empresas. Nós temos uma dificuldade imensa com as pessoas, porque a autoestima é muito baixa. E pessoas de autoestima baixa agridem muito e acabam tendo dificuldade de descobrir as suas competências, os seus talentos. E o processo também é aquele dos 3 passos que você estava falando. Com certeza, é sempre isso. Eu brinco que se a gente olha no espelho, tem um slide meu que eu gosto muito. É um gatinho olhando no espelho e se vendo um leão. Eu brinco que é quem tem uma baixa autoestima. Ele olha no espelho, né, e se vê pouca coisa. Em compensação, você tem o inverso também. Aquele que se olha no espelho e vê grandes coisas, é uma super autoestima. Então, ele é prepotente com as pessoas. E tem aquele gatinho que se olha no espelho e vê um gatinho e conhece os pontos fortes e os pontos fracos. E aí vai ser feliz como gato, ou como cachorro, qualquer outro animal. Ângela, muitas não, né? Porque elas não são tantas gerações convivendo hoje juntas, 3 ou 4 gerações, acredito eu. Né? Parte dessas gerações cresceram escutando falar de QI. Né? A minha foi uma delas e as que vieram antes também. E, de repente, a gente tem escutado falar de QE, de QS, de QO. Né? O que significa essas novas nomenclaturas, essas novas siglas aí para conscientes? É uma medida, né, Márcio, de inteligência que nós medimos, por isso a palavra quociente, né? A primeira, que é o QI, que é a mais conhecida, o pessoal brinca que é quem indicou, mas na realidade é coeficiente de inteligência. Você mede a capacidade de raciocínio, a capacidade de abstração, de ler um texto e retirar o conteúdo do texto. O que é o controle das emoções. Você saber fazer gestão em cima das 5 emoções básicas: o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o amor. Porque nenhuma dessas emoções, por si só, elas são boas ou ruins. Porque o medo ele é bom na medida que ele te torna prudente. Ele é ruim na medida que ele te paralisa. Então, fazer gestão disso é muito importante, porque isso mostra o controle das emoções em cima de situações. Então, por exemplo, diante de alguém que bate no meu carro e eu saio do carro e converso com ele de uma forma tranquila, eu estou controlando a minha raiva. Ao passo que, se eu não controlo a minha raiva, isso pode gerar no outro pegando uma arma e me matando. Eu não controlo o outro, mas ao controlar as minhas emoções, eu ajudo o outro a usar melhor a inteligência emocional. Então, por isso, hoje, é tão importante o que é no nosso dia a dia. Importante a gente saber disso e aprender a lidar com isso, porque não é na hora de um acidente que isso vai cair pronto para a gente, né? Sim. Você precisa trabalhar isso daí. Ângela, a nossa produtora, já sinalizou ali que nosso tempinho chegou ao final, mas eu não queria terminar sem que você nos dissesse uma coisa. Existe também um quociente espiritual, Existe. né? Dá para a gente medir isso também? Dá.
é o seguinte, as empresas perceberam que pessoas que trabalham com voluntariado, pessoas que têm uma espiritualidade que nós adquirimos através da religião católica, são pessoas que têm uma produtividade diferente e têm uma disponibilidade diferente. O que significa isso? Porque você trocar moeda, unidade de vida por dinheiro é muito complicado. E quando você troca uma unidade com as pessoas por aquilo que tem sentido, então, dentro das empresas, a conversa não é de religião, mas a conversa é o seguinte, o que você faz porque tem sentido? Por que eu ajudo um irmão que está todo sujo? Porque tem sentido para mim, porque ele é meu irmão. Dentro das empresas, hoje, é item de contratação, é item no recrutamento. Olha, para quem a vida inteira trabalhou com a ideia de que ter uma espiritualidade é ser marginalizado dentro de um grupo, olha que boa notícia para você. Né? Por isso que eu não queria terminar sem fazer essa pergunta para a Ângela. Eu conversei com a Ângela Ábido, muito obrigado, querida. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Até a próxima, que seja breve, viu? E eu vou para um intervalo, mas você, por favor, continue conosco, conectado também pelo Facebook. Facebook/Papo Aberto. Nós voltamos já.